Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, o capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então lhe disse Eliseu: o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse o profeta: vai, pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita da tua botija nas demais vasilhas e coloque a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, chamou um dos filhos e disse: trazei-me mais uma. E ele respondeu: já não há mais vasilhas, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e este a disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Amém? A situação dessa família é muito complexa, em vários sentidos. Primeiro, porque naquele tempo a viuvez era um tema social. A viúva, via de regra, era marginalizada na sociedade. Segundo, porque agora essa mulher está sem o pai para criar 2 filhos. 2 filhos ainda jovens, eis que ainda moram com ela, não são casados, segundo a interpretação do texto. E acrescendo a dor de criar 2 filhos sozinha, acrescendo a dor de ter sepultado o amor da sua vida, essa mulher agora entra num embaralhado de dívidas. Ela está devendo muito dinheiro, a tal ponto que o verso 1 diz que o credor está à porta para levar os seus filhos para serem escravos. Para entender isso, nós precisamos entender a cultura do crédito daquela época. Quando uma pessoa se tornava devedora de outrem, o credor tinha direito de entrar na casa dessa pessoa e pegar todos os móveis capazes de saldar a dívida. Mas poderia ser que o conjunto da mobília daquela família não fosse suficiente para saldar a dívida, o que dava ao credor um outro direito, um direito mau, nefasto, ruim, o direito de escravizar a descendência da família para pagamento da dívida. De tal forma que os filhos, uma vez escravizados, o fruto do trabalho escravo serviria então para saldar a dívida. Essa é a situação dessa mãe. Ela tem um coração enlutado, ela tem a sua dignidade alterada, porque ninguém gosta de dever, e agora ela não dorme. Pode ser que a qualquer momento o credor vai chegar e levar os seus 2 filhos para serem escravos. A senhora que é mãe deve imaginar que essa mulher não tem como ter uma noite de sono tranquila. Será que é amanhã que vão levar os meus meninos? Será que é amanhã que vão pegar os meus garotos? Será que amanhã eu vou dar um derradeiro abraço neles e eles vão tomar chibata? Eles vão ser obrigados a um trabalho acima de suas forças, porque eu não consegui pagar a dívida. É diferente quando você vê um filho sofrer ou um familiar sofrer por um erro deles. Dói do mesmo jeito, mas a sua consciência ainda entra num processo de autojustificativa e diz: ele está sofrendo porque ele errou. Mas não é o caso dessa mãe. Os seus filhos vão sofrer porque ela não consegue pagar a dívida, porque o seu falecido não deixou um vintém para que a dívida pudesse ser saldada. Essa é a situação dessa família. Mas nós lemos 7 versículos nessa manhã, e vocês viram que o texto termina bem. O texto termina com essa família restaurada, o texto termina com provisão. A pergunta é: o que acontece entre o verso 1 e o verso 7? Te convido então para essa caminhada de princípios da provisão familiar. Em primeiro lugar, repare comigo o verso 1, por favor. O princípio é: faça investimentos espirituais. Faça investimentos espirituais. Diz o texto sagrado: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido teu servo morreu. Agora, se possível, grife essa expressão, pega uma caneta, grife essa expressão: mas tu sabes que ele temia ao Senhor. Tu sabes que ele temia ao Senhor.
Nós podemos interpretar algumas coisas aqui com muita segurança. Primeira delas, Eliseu tinha uma escola de profetas. E esse falecido era um aluno da escola de profetas de Eliseu. Chamaríamos hoje de um seminarista. Esse homem morre. E o testemunho dessa mulher é que ele temia o Senhor. Pausa. O testemunho dessa mulher é importante. Mas tão importante quanto o que ela diz é o que ela não diz. Por exemplo, vejamos. Ela não diz, tu sabes que ele foi um grande provedor. Não foi. Está morto e a família está na miséria. Ela não diz, tu sabes que ele foi um grande administrador. Não foi. Ele não deixou um dinheiro debaixo do colchão. Ele não deixou uma previdência para sua família. Ele não está nem aí para ver. E os meninos que ele é pai vão ser levados como escravos por conta da sua ineficácia financeira, por conta da sua inaptidão administrativa. Se um dia essa igreja fosse dar uma palestra ou um curso, porque agora está em moda, um curso de finanças, um curso de como ficar rico à luz das escrituras, você traria qualquer preletor, menos esse homem. Ele não tem nada para nos ensinar. O testemunho de vida dele do que diz respeito a dinheiro é uma miséria, é um fracasso. O testemunho dessa mulher acerca do seu falecido marido não é, tu sabes que ele foi um grande administrador. Não é, tu sabes que ele foi um grande financista. Não é, tu sabes que ele deixou a gente bem. Sabe qual é o testemunho dela? Tu sabes que ele temia ao Senhor. E esse é o melhor testemunho que alguém pode dar ao seu respeito. Esse é o melhor testemunho que uma mulher pode dar acerca do seu marido. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Eu conheço muita gente que teve muito e deixou de ter. Eu conheço muita gente que investiu materialmente e fracassou no investimento que teve. Mas eu não conheço ninguém que tenha investido espiritualmente e falido e fracassado. Porque investimentos espirituais não quebram. Esse homem é um fracasso no que diz respeito a investimentos materiais. Esse homem é um fracasso no que diz respeito ao trato com o metal. Mas esse homem é um sucesso no que diz respeito a testemunho de integridade com Deus. Bem, eu não quero que a sua mente fique confusa. Eu não estou aqui dizendo que você não deve ser um bom mordomo daquilo que Deus te confiou. Eu não estou aqui te dizendo que você não deve almejar uma vida melhor para os seus filhos ou para a sua família. Eu não estou aqui dizendo que o dinheiro é uma praga, pelo contrário. Eu estou dizendo para você que existe um investimento melhor do que o material, é o espiritual. Esse homem não deixou dinheiro debaixo do colchão, mas ele deixou um legado de fé. Agora o profeta mais poderoso, vivo aquele tempo, está na porta daquela viúva, não por conta de um título de capitalização, não por conta de uma carta de previdência ou por causa de um cheque, mas por conta da fé do marido que ela teve. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Esse é o primeiro princípio. Faça investimentos espirituais. Esse homem fracassou nos investimentos materiais, mas ele foi um sucesso nos investimentos espirituais. Agora a família dele está guardecida, não por dinheiro na conta, mas por fé nas regiões celestiais. Eu não sei se vocês já foram numa livraria. Eu vou dizer para vocês os títulos que estão em destaque nas prateleiras. Concorde comigo. Os 10 passos para ficar rico. Os 5 passos de uma liderança altamente eficaz para ficar rico. Os 10 passos para você fazer o seu primeiro milhão e ficar rico. Os 15 passos para você sair da miséria. Pobre nunca mais. E etc, e etc, e etc. Acesse os canais de streaming, acesse o YouTube. Os vídeos com o maior número de visualizações são os passos para você investir bem e ter retorno. Geralmente o sujeito compra uma câmera, ele está no cheque especial, mas descobriu uma câmera e um grupo para ouvi-lo, e ele começa a te ensinar a ficar rico. Ele está no cheque especial, mas ele descobriu como te ensinar a ficar rico. Com 4 palavras mágicas, com 4 jeitos mágicos de você ficar milionário. Parece que o mundo suspira isso. Parece que o mundo suspira isso. Sabe o que está faltando na nossa literatura? Os passos de uma vida piedosa, os passos de refrear a própria língua e parar de assassinar os outros com a língua, os passos de ser uma pessoa mais íntegra, os passos do jejum, da oração, da vida piedosa. Parece que tudo respira dinheiro. Eu
Não estou pregando contra o dinheiro, pastor, eu já fui pobre, prefiro estar do jeito que estou hoje, menos pobre. Eu estou dizendo a vocês que existe um investimento familiar muito melhor do que viagem para a Disney. É o investimento espiritual. Devagarzinho a gente percebe que travesseiro de pena de ganso não compra sono tranquilo. Que a roupa mais cara não compra respeito. Que os melhores investimentos que o dinheiro pode fazer não muda caráter de ninguém. Faça investimentos espirituais. Eu fui jantar com uns ricos da minha cidade. Início do meu ministério. Uns ricos me chamaram. Era tanto talher na mesa que eu falei, meu Deus, eu só tenho uma boca. E eis que os ricos estão falando das suas riquezas. Dinheiro para cá, e bolsa para lá, e bolsa para cá. Eu fui usar o meu senso de humor e falei, eu também estou investindo na bolsa, seus ricos. Tinha sido aniversário da minha esposa, e tinha um negócio lá de uma tal de Arezzo, que você comprava uma e levava duas. Eu comprei 2 bolsas para minha mulher. E você está investindo em qual bolsa, pastor? Eu falei, da Arezzo. E os ricos falando das suas riquezas de um jeito assim cabulado. Eles não jantaram comigo, eu jantei com eles. Porque os ricos estavam lá falando das suas riquezas. E lá pelas tantas eu não me aguentei. Eu falei, eu vou explicar para esses ricos como que se trata dinheiro. Disse assim, olha, naquela época eu tinha, salvo engano, 25 anos. Minha esposa tem a minha idade, minha esposa é dentista. Eu falei, eu e a minha esposa temos 20 e tantos anos. Se a gente quiser parar de trabalhar hoje, a gente já juntou dinheiro, a gente já está tudo ajeitadinho, a gente pode manter o mesmo padrão o resto da vida sem precisar trabalhar. Eu posso largar a igreja, ela pode largar o consultório e nós já estamos equalizados. Aí eu chamei a atenção deles. Como pode? Tão jovens assim, já estão com a vida garantida, qual que é o segredo? Eu falei, o segredo é morrer sexta-feira. Se eu morrer sexta-feira, você não tem a menor dúvida de que está tudo garantido. Sábado a gente já não tem o que comer, mas sexta-feira está ótimo. Eu estou contando isso para você nunca se esquecer que os principais investimentos da vida não saem da carteira, saem da fé. Eu quero que você prospere. Eu quero que você tenha uma vida abundante. Eu quero que você nunca passe um aperto. Mas, acima de tudo, eu quero que você aprenda a fazer investimentos espirituais. Mas há um segundo princípio no texto, repare comigo o verso 2, por favor. E o princípio é, faça um inventário da vida. Faça um inventário da vida. Olha que pergunta curiosa Eliseu faz para essa mulher. Então lhe disse o profeta, o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa. Me parece uma pergunta inapropriada. Explico. Geralmente quando você está diante de uma pessoa em miséria, geralmente quando você está diante de uma pessoa em carestia, geralmente quando você está diante de uma pessoa na situação dessa mulher, você não pergunta o que ela tem, você pergunta o que falta. A pergunta do profeta é no mínimo estranha. O que a senhora tem? Não tem nada, os filhos vão virar escravos, o que ela tem? Não tem nada, está perdida, lutada, indigna, devendo mais do que pode. Por que Eliseu faz essa pergunta? O que tens em tua casa e não o que falta em tua casa? É um princípio espiritual aqui. Os milagres de Deus começam a partir do que temos e não do que almejamos. O que a senhora tem em casa? Faça um inventário da sua vida. Geralmente no inconsciente coletivo brasileiro, pelo menos na língua portuguesa, a palavra inventário sempre está associada à morte. E quanto mais dinheiro o defunto deixou, mais briga dá com quem fica. Mas não é esse o inventário aqui, não é um inventário da morte, é um inventário da vida. Você tem o quê? Eu estou aqui na parte de Deus, eu vou realizar um milagre na sua vida, mas minha senhora, o que a senhora tem? Me dê um inventário, o que a senhora tem? Perceba que essa mulher dá 2 respostas. E as 2 respostas são antagônicas, contraditórias entre si. Primeira resposta, a tua serva não tem nada em casa. A língua original, a saber o hebraico, não tem vírgulas, como na língua portuguesa.
O que separa uma resposta da outra é um hiato de tempo. Então tem duas respostas aqui. Primeira resposta: a tua serva não tem nada em casa. Aí ela para, ela pensa. Segunda resposta: salvo uma botija de azeite. Se ela tivesse se lembrado desde o começo que tem uma botija de azeite, a resposta do texto seria outra. Seria: eu tenho uma botija de azeite e nada além disso. Mas não é isso que ela diz. Ela diz: eu não tenho nada. E depois ela lembra: eu tenho uma botija de azeite. Agora, vamos fazer uma conta comigo. Vamos fazer um inventário da vida dessa mulher. Primeira resposta: eu não tenho nada. Mas depois ela lembra que o eu não tenho nada, na verdade eu tenho uma botija de azeite. Pergunta: os 2 filhos estão para ser levados como escravos ou já foram? Então, na verdade, ela não tinha, diz que não tem nada, mas ela tem uma botija de azeite e ela tem 2 filhos em casa. Ah, ela não está debaixo de um viaduto. Ela tem uma casa. Então, na verdade, o eu não tenho nada eu tenho uma botija de azeite, eu tenho 2 filhos, meus filhos têm saúde, eu tenho uma casa. E mais do que isso, o profeta Eliseu poderia estar na porta de qualquer viúva de Israel, estava na porta dela. Então, na verdade, o eu não tenho nada eu tenho uma botija, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa e eu tenho acesso a um profeta poderoso. Essa mulher é milionária e não percebeu. Quando você para fazer um inventário da vida, você percebe que tem muita coisa. É da natureza da queda, é da natureza constante do pecado, uma inquietação e uma insatisfação com o que temos. A gente acha que pode ter uma casa melhor, e pode. A gente acha que pode viver melhor, e pode. E a gente para de celebrar o que tem. Famílias restauradas celebram o que tem. E Deus tem prazer em fazer mais por quem celebra o que tem. Então essa mulher agora se lembra: eu tenho uma botija. Ponto. A pergunta é: por que essa mulher dá 2 respostas contraditórias? Eu não tenho nada, e depois ela se lembra que tem uma botija. Porque essa mulher padece de um mal que eu padeço, e talvez eu não esteja sozinho aqui. Precipitação. O que você tem? Não tenho nada. Não está vendo como esse homem me trata? O que você tem? Eu não tenho nada. Você não está vendo a mulher que eu arrumei? Tenho nada. Estou perdido. Precipitação. Não há ninguém que tenha tanto que não precise de ajuda, e não há ninguém que tenha tão pouco que não possa ser resposta para alguém. O que você tem hoje? O que você tem hoje? Faça um inventário da vida. Não seja precipitado. A precipitação é a mãe de muitos males. Em nome da precipitação, casamentos que não deveriam acabar, acabaram. Em nome da precipitação, casamentos que não deveriam começar, começaram. Precipitação. Precipitação é lançar-se a um precipício sem necessidade. O melhor exemplo que eu conheço de precipitação e como a precipitação nos faz chegar a conclusões equivocadas é o final do Evangelho de João. Maria Madalena está diante do sepulcro. Ela vê o sepulcro vazio. Olhos embaçados pelas lágrimas, absolutamente precipitada. Conclusão número 1, roubaram o corpo. Aquele túmulo, cumprindo-se a profecia de que Jesus seria sepultado entre os ricos, foi doado ou emprestado por um rico, José de Arimateia. Emprestado porque Jesus devolveu limpinho no 3º dia. E os túmulos dos ricos naquele tempo eram incrustados na rocha e de frente para jardim. Então ela olha no jardim, vê um homem, chega numa segunda conclusão: é um jardineiro. Aí ela vai se aproximando do jardineiro e chega numa terceira conclusão: que o jardineiro faz parte de uma máfia de extravio de cadáver. Que o jardineiro roubou o corpo, é conivente com quem roubou. Olha quanta conclusão precipitada só porque viu um túmulo vazio. Precipitação. Aí, Jesus resolve dizer assim: Maria. E aí ela percebe: não roubaram o corpo. Não é um jardineiro. O jardineiro não tem nada a ver com o extravio do cadáver, é o próprio Cristo ressurreto falando comigo. A precipitação nos faz chegar a conclusões absolutamente equivocadas.
Em nome da precipitação, você pode achar que o seu marido fez o que ele não fez. Em nome da precipitação, o senhor pode achar que a sua mulher fez o que ela não fez. A precipitação é a mãe de muitos males. Agora a pergunta é, por que que ao ver Jesus, Maria Madalena não sabe que é ele, mas ao ouvir Maria, a mesma voz que dela expulsar 7 demônios, ela percebe que é Jesus? Para mim a melhor resposta é de um homem chamado Larry Crabb. Larry Crabb escreveu um livro chamado Silêncio de Adão. Ele interpreta outro texto, mas a frase do livro cabe para mim nesse texto. Ele diz assim: na escuridão dos olhos nós nada vemos, mas tudo ouvimos. Na escuridão dos olhos nós nada vemos, mas tudo ouvimos. Quando ela olha para Jesus, ela não percebe que é Jesus, mas quando ela ouve, a voz de Jesus é irresistível. Maria, e ela responde, mestre. Às vezes Deus embaça a nossa visão para aprimorar a nossa audição. Deus quer falar conosco. Faça um inventário da vida. O que você tem hoje? Terceiro princípio da provisão é: faça conexões relacionais. Faça conexões relacionais. Olha que coisa linda o verso 3. Então lhe disse o profeta: vai, pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Isso é tremendo. Deus quer realizar um milagre na vida dessa mulher, mas esse milagre depende do relacionamento que ela tem com seus vizinhos. Ocasionalmente, os intérpretes do Antigo Testamento dizem, eu concordo, que quanto maior a quantidade de vasilhas que ela conseguisse, maior seria a extensão do milagre. Muitas vasilhas, muitos milagres. Poucas vasilhas, poucos milagres. Ela consegue tantas vasilhas que no final do texto, você lembra, ela paga a dívida e vive do resto. Agora, por que ela consegue tantas vasilhas? Porque era uma boa vizinha. Ninguém empresta vasilha para vizinha chata, arrogante, prepotente, ensimesmada. É um raciocínio simples, irmão. Ela ou um filho sob seu comando bate numa porta, eu preciso de uma vasilha. A senhora não tem vasilha aqui não, dona? A senhora não olha a gente no olho. Aí bate numa segunda porta, eu preciso desesperadamente de uma vasilha. A senhora? A senhora é a fofoqueira do bairro. A senhora não tem moral nenhuma para vir me pedir vasilha. A senhora cospe no chão onde a gente pisa. A senhora maltrata os nossos filhos. A senhora é um peso na vizinhança. Tem vasilha aqui para a senhora não. Sabe por que ela consegue muitas vasilhas? Porque era uma excelente vizinha. O nome disso é conexão relacional. Famílias precisam estar bem conectadas. Nenhuma família sobrevive em si mesmada. Gente precisa de gente. Tem alguém aqui que trabalha com recursos humanos? RH? Olha, RH, tem um princípio muito legal. O melhor currículo garante a porta de entrada de alguém numa empresa. A forma como essa pessoa se relaciona garante a porta de saída. Sabe aquele currículo de 20 páginas? Cheio de pós-graduação, cheio de título, cheio de experiência. A pessoa quer ter um choque de autoestima, resolve escrever o próprio currículo. E vai, inglês intermediário, né, aquela coisa toda. Aí você consegue o emprego, mas a forma como você se relaciona, você perde o emprego. Não importa o seu currículo. Eu conheço muita gente brilhante que não chegou em lugar nenhum. E conheço muita gente mediana que avançou. O Max Geringer diz o seguinte: você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Essa mulher é bem relacionada. José seria apenas um prisioneiro do Egito, se não tivesse sido solícito em interpretar um sonho na cadeia. Camarada que trabalha na estrutura do Egito, tem um sonho, precisa de uma interpretação, José podia ter dito, não, minha vida acabou, estou preso. Aliás, você trabalha para o sistema que me colocou aqui, não vou interpretar coisa nenhuma. Não, José sabe o que faz. Eu vou interpretar o seu sonho, mas como eu sei que o senhor tem foro privilegiado e vai sair antes,
O senhor se lembra de mim quando o senhor sair. Não lembrou da primeira vez, mas da segunda lembrou. José bem conectado. Paulo, quando bate na porta do colégio apostólico, ninguém abre a porta para ele. Eles tinham medo da conversão de Paulo ter sido um factoide, dele continuar respirando ameaças de morte contra aqueles que eram do caminho. Então bate a porta, quem é? Paulo, não abre. Aí vem o Barnabé. Bate na porta, quem é? Paulo, não abre. Bate de novo, o Barnabé está junto. A porta abriu. Conexão. Tratar bem as pessoas. Quer um conselho espiritual para essa manhã de retiro? Seja mais gentil com as pessoas. Trate as pessoas melhor. Às vezes o milagre de Deus passa pela vivência comunitária, por ser uma pessoa agregadora, uma família bem relacionada. Gente precisa de gente. Sua família não é uma ilha. Seu marido precisa de amigos, sua esposa precisa de amigas, casais precisam de casais. Conexões relacionais. Eu tenho um grande amigo que foi casar e a noiva dele, né, hoje esposa, mudou-se para Rondônia, porque ela passou na faculdade lá. Aí o meu amigo, noutra semana, arrumou umas passagens e foi para Rondônia, atrás do amor da vida dele. Com 2 dias ele percebeu que não dá para viver só de amor. Ele precisava de um emprego. Não tinha emprego em Rondônia. Aí eu fui pregar no Acre. Não sei quantos conhecem o Acre, um país logo aqui ao norte, fronteira com o Brasil. Eu fui pregar no Acre. Aí eu estou na recepção do hotel, esperando o pessoal da conferência me buscar. E eis que passa um homem, olha para mim e diz assim: você é pastor? Eu digo, sou. Estava com a Bíblia na mão. Ah, que legal, você está indo pregar? Estou. Posso ir junto? Eu falei, claro. Fomos juntos, nunca vi na minha vida. Aí fomos para o culto. Ao final do culto, ele falou, fala com o pessoal da conferência que a gente está no mesmo hotel, eu te levo. Vamos bater um papo? Eu falei, vamos. Ele me levou no melhor restaurante de Rio Branco. Ele pagou a conta. E mais do que isso, conversa vai, conversa vem, o que o senhor faz da vida? Eu sou um empresário. De que ramo? De vários. Aí você fica, né? É porque ainda não tinha tido o problema do Vocaro, porque né, nós estamos no ano de 2020 nessa história. Aí eu falei assim, e é de onde a sua empresa? Ele falou de Porto Velho, Rondônia. Eu falei, eu tenho um amigo que foi para lá sem eira nem beira. Você pode cuidar do meu amigo? Passa o telefone dele. Olha como são as conexões. Eu sou do Espírito Santo, meu amigo é do Espírito Santo, ele vai para Rondônia, eu vou para o Acre, no Acre eu encontro alguém que é de Rondônia. Conexões. Deus conhece o endereço de todas as pessoas que podem ajudar a solucionar os seus problemas, e Deus conhece o seu endereço. É só você permitir que aconteça o encontro. Eu acredito em conexões intencionais. Eu acredito que Deus coloca a gente na vida da gente na hora que a gente precisa. Faça conexões relacionais. 4º princípio, verifique comigo, por favor, o versículo 4. Faça restrições. Faça restrições, diz o verso 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Grife essa expressão, fecha a porta. Até o versículo 3, o milagre depende do relacionamento daquela mulher, porta de casa para fora, isto é, com seus vizinhos. A partir do versículo 4, o milagre depende do relacionamento daquela mulher, porta de casa para dentro. Fecha a porta. Fecha a porta. Restrições. O caminho da provisão também passa por portas fechadas. O caminho da provisão também passa por economia. O caminho da provisão também passa por um diálogo familiar dizendo, esse ano não vai dar para viajar. Esse ano não vai dar para frequentar restaurante. Não, esse ano está diferente. Nós temos que dar um passo. Fecha a porta. Eu amo ser pastor. Eu amo viver em igreja. Mas por mais que eu ame a minha igreja, por mais que eu ame as minhas ovelhas, por mais que nós, pastor Luciano, enquanto pastores, sejamos figuras públicas diante de um grande auditório, tem coisas que diz respeito apenas a mim, a minha família e a ninguém mais. Ah, mas é a gente que paga as suas contas. Mentira, as minhas quem paga é Deus.
Tem coisas que é porta de casa para dentro. Tem coisas sobre a sua vida que só diz respeito a você e a sua casa e mais ninguém. Porque aqui no Maringá não acontecem essas coisas porque vocês são evoluídos. Mas eu conheço lugar que tem uma discussão de casal, ele ou ela conta para todo mundo, depois eles se acertam, está todo mundo olhando para o seu cônjuge de olho atravessado. E a culpa não é do capeta, é sua. Teve um desajuste, está todo mundo sabendo do desajuste, aí depois vocês se acertam, o desajuste continua na cabeça de todo mundo. Tem coisas que são privadas, e simplesmente assim. A gente tem que ter cuidado com quem bota dentro da nossa casa, tem hora que a gente tem que fechar a porta. Você bota uma pessoa dentro da sua casa, daí a pouco ela está dando palpite na criação dos seus filhos, daqui a pouco ela está dando palpite no seu casamento, daqui a pouco ela faz uma arruaça, e no final do dia ela já não está dentro para resolver, ela está fora. É melhor a dor de aguentar algo na garganta, do que a dor de dizer para quem não deve e ter que colher esses frutos de forma penosa. Fazer restrições. Fechar a porta. Fechar a porta, irmãos, para o consumismo. Fechar a porta para os valores contrários ao reino de Deus. Casa da gente não se acende televisão em qualquer canal, não se assiste qualquer tipo de programa. Irmãos, nenhum adultério começa na cama. Começa numa mensagem depois das 10, começa num abraço mais demorado, começa numa carona fora de hora. E quando viu, foi. Fazer restrições, é o que diz o verso 4, fecha a porta. Fecha a porta. Depois de determinado horário, a gente não responde o sexo oposto no telefone. Ah, mas é um grande negócio que eu vou fechar. Fique sem fechar. Ah, mas é um cliente. Perca o cliente. Ah, pastor, para você é fácil falar. Sim, é muito fácil falar. E deixa eu falar, já que é fácil. Tem que ter restrição, tem que ter horário. Carona. Jesus. Nenhum adultério começa na cama. Começa no olhar, no toque, na permissão. Restrições. Restrições ao consumismo, irmão. Nós estamos na era do exibicionismo, na era da retórica das marcas. Na era que tem gente ganhando dinheiro te ensinando a ter uma retórica bonita. Atenção, pais de adolescentes e jovens. A gente vive esse dilema lá na igreja, meu pastor de juventude está de olho nisso. Se for olhar os índices do SPC e do Serasa, pela primeira vez na curva da história, as novas gerações estão endividadas. Geralmente a curva SPC Serasa era para o pessoal profissionalmente ativo, no auge, errou uma negociação, perdeu uma grana aqui, acabou se atravessando. Agora a turma do 18 está endividada, e eu te explico por quê. A minha primeira graduação não foi teologia, foi direito. Eu fiz na federal do meu estado, não tinha como pagar uma particular, fui para a pública, família pobre, a minha. Aí no dia da matrícula tinha 3 bancos com stand oferecendo cartão de crédito universitário. Eu cuidava do meu pai e não tinha como morar em Vitória, eu moro em Guarapari. Então eu acordava 4 da manhã, ia para Vitória estudar, voltava, dava o banho e o almoço do meu pai, tetraplégico. Aí eu ia trabalhar, porque para eu ir estudar em Vitória eu precisava do dinheiro do ônibus, e eu não tinha o dinheiro do ônibus, então eu ia trabalhar. Voltava do trabalho, dava o banho e a janta do meu pai, sempre tive alguma atividade na igreja, voltava lá pela meia-noite, começava a estudar, quando eu via 4 horas da manhã de novo o ciclo, ganhava R$600. 300 pagava o meu transporte diário, 60 era dízimo, e o restante era para comer no bandejão, e Deus sabe como é que isso aconteceu. Bem,
cartão de crédito universitário. Me deram meu irmão, limite, 3 mil. Mas você não tem noção o que é 3 mil reais para um pobre coitado. O inteligente diz assim, ganho 600 e tenho 3 mil de acesso em crédito emergencial. O tolo diz assim, ganho 3 mil. O estúpido diz, ganho 3.600, ninguém me segura. Porque é 3 do cartão e 600. Irmãos, graças a Deus, meu pai sempre me deu boa educação, nunca me enrolei. Mas os meus amigos, filhos da classe média, alguns deles terminaram a graduação com o nome negativado no negócio de banco. Filhos da classe média. Por quê? O mundo da ostentação. Eu me lembro, a Ana Paula é minha primeira namorada, eu o primeiro namorado dela, a gente só teve vida toda um ao outro. Eu vim da família pobre, a família dela já tem mais recursos, mas eu era pobre orgulhoso, eu que tinha que pagar o lanche, um cachorro quente. E eu me lembro que com muito esforço a gente ia comer um cachorro quente na barraquinha na esquina em Guarapari. Hoje, olha o Instagram da turma de 18, 1 mês de namoro, restaurante mais caro da cidade, 2 meses de namoro, celebrando em Balneário Camboriú, 3 meses de namoro, é uma miséria. As pessoas foram tomadas pelo consumismo. O celular que o senhor tem já foi programado para a sua mente, quando botarem mais uma bolinha na câmera, você dá um rim para trocar. O filósofo diz que o brasileiro compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para fazer inveja em quem não gosta. Compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para fazer inveja em quem não gosta. Meus irmãos, não há nada mais sofisticado do que a simplicidade. O que há de mais sofisticado na vida é ser simples. O que há de mais sofisticado na vida é não ser refém da opinião pública e não ser escravo da lógica insana dos lançamentos dos produtos. Fazer restrições. Tem que ter restrição. Eu ando estudando um negócio e ainda não sinto que tenho condições para pregar sobre, porque ainda estou estudando. Mas apenas um spoiler. Você que cresceu com dificuldade, como é o meu caso, e conquista alguma coisa na vida, você quer dar para o seu filho aquilo que você não teve. E o seu filho já nasce crescendo com aquilo que você nunca teve. Eu fui sair do país a primeira vez, eu já era pastor. Uma família da igreja me abençoou com uma viagem. Meu filho tem 1 ano e meio, já conhece mais de 10 países. Um dia, ele vai precisar entender que a vida não é essa. E aí, a máxima que eu tenho estudado é que tempos difíceis formam homens fortes. Mas homens fortes formam tempos fáceis. E tempos fáceis formam homens fracos. E aí os homens fracos fazem que os tempos sejam difíceis de novo. Mas os tempos difíceis acabam criando homens fortes, que por sinal voltam a criar tempos fáceis, que por sinal voltam a criar homens fracos. Deus precisa nos iluminar, para que a nossa vida crescendo, a nossa descendência não aprenda que a vida é um mar de rosas. E que tudo tem um preço. E aí eu tenho estudado isso. Como? Porque também você poder dar o melhor e não dar o melhor é usura. É pecado. Você poder dar o melhor e recusar-se a dar o melhor é pecado. É sovinice. Mas qual é a equação de dar o melhor, saber que a nossa descendência não vai passar pelos apertos que nós passamos, e mesmo assim não fragilizar o caráter deles? Se você tem a resposta, me ensine. Eu só tenho um jeito de tudo que tenho estudado: rogando ao Espírito Santo que nos dê modéstia, equilíbrio e moderação. Que Deus nos ajude. Não precisa ter medo de prosperar. Não precisa ter medo de alcançar um lugar ao sol.
Nós não acreditamos na teologia da prosperidade, nós não acreditamos que Deus é um caixa eletrônico, mas também nós não acreditamos na teologia da miséria. Nós não acreditamos que Deus tem prazer em nos ver miseráveis. De quanto mais pobre e pedinte, mais perto de Deus. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Nós acreditamos que o pão de cada dia Ele nos dá hoje. Nós acreditamos que Deus tem prazer em ver os seus filhos avançando. Mas que o nosso avanço não custe o caráter dos nossos, em nome de Jesus. Quinto princípio, repare comigo o verso 5, por favor. E o princípio é: trabalhe em equipe. Trabalhe em equipe. O verso 5 diz assim: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe traziam as vasilhas e elas enchia. Olha que coisa linda. Os meninos, com o vigor da juventude, iam colocando as vasilhas em fileira. A mãe, com a mão adestrada pela fé, pegou da sua botija e o milagre começa a acontecer. A pequena botija da mãe enche uma vasilha e o azeite não acaba. Agora a pequena vasilha da mãe enche uma outra vasilha e o azeite não acaba. A pequena botija da mãe enche a terceira vasilha e o azeite não acaba. E os meninos estão correndo com vasilha, porque não sabemos quantas, mas sabemos que conseguiram muitas. Os meninos correndo com as vasilhas e a mãe colocando a botija. Você já imaginou se essa mãe tivesse que correr com a vasilha, pegar a botija, encher de botija, separar a vasilha, pegar outra vasilha? Não, cada um fazendo a sua parte. Numa casa, quando tem gente trabalhando demais, é porque tem gente trabalhando de menos. E aí eu vou fazer justiça aqui às minhas irmãs, que ontem, quando eu falei família, a gente espera, os maridos falaram: então, para pendurar aquele quadro, lá vai mais 4 meses. Para consertar aquela torneira, lá vai mais 6. Não, deixa eu fazer justiça às minhas irmãs. A família cristã tem trabalho em equipe. A família cristã, cada um faz a sua parte. Quando tem gente trabalhando demais, é porque tem gente trabalhando de menos. Isso vale para a igreja. Quando tem gente trabalhando demais na igreja, é porque tem gente trabalhando de menos. Isso vale para a sua empresa. Quando tem gente trabalhando demais na sua empresa, é porque tem gente trabalhando de menos na sua empresa. E na família é a mesma coisa. Repartição dos papéis. Não, mas eu fui criado à luz do Evangelho. Eu sou um sujeito absolutamente macho. Eu não toco na pia. Você é um tolo. Onde é que está escrito isso? Está escrito aonde? Pastor, você toca? Eu não, mas eu vim pregar. Eu não estou aí sentado ouvindo. Eu não estou sentado ouvindo, eu estou falando. É diferente, né? Brincadeira. Tem que repartir as competências, irmãos. Tem muita gente sobrecarregada. Agora, detalhe. Tem gente sobrecarregada porque quer, porque acha que só ele ou ela faz bem feito. Ah, isso é verdade também. A pessoa é como uma esponja, vai absorvendo tudo e não larga a corda. Só eu faço bem feito. Aí está sobrecarregado. Problema. Morreu a melhor pessoa do mundo. Causa AVC. Não divide. Só eu faço bem feito. O que vai ser dessa família sem mim? Uma família sem você. Às vezes vai melhorar. Você partindo, um monte de gente acomodada que não faz porque você está sobrecarregado, vai passar a fazer. Um monte de gente encostada em você, vai ter que comer no outro dia, e herança não dura para sempre, vai ter que se virar. Irmãos, a vida de todo mundo segue. A vida de todo mundo segue. A gente precisa saber trabalhar em equipe, priorizar os nossos. Eu não sei se você já notou, que as melhores louças são para as visitas, via de regra. Vamos viajar, compra roupa nova, pijama novo, vamos viajar com os amigos. Em casa, Jesus transforma, direta e já.
Minha Pátria para Cristo, campanha de evangelização de 74. Né? Aí vai viajar com os outros, é nos finos panos. Priorizar a nossa casa. Sabe o que acontece se uma visita derramar um copo de suco de uva na sua toalha branca? Você vai dizer assim, a máquina está aqui para isso. Fica tranquila. Está tudo bem. Acontece. Mas se for o seu filho a derramar o suco de uva na toalha branca, sabe o que você vai dizer? Você está achando que eu sou sua empregada, seu miserável? Você não me respeita, você não me valoriza. Se uma visita derramar café no seu sofá, sabe o que você vai dizer? Tem problema não, eu limpo. Se o seu filho derrama café no sofá, você vai limpar com a língua a sua peste. É assim que funciona. Porque parece que os nossos níveis de tolerância para fora de casa são maiores do que os nossos níveis de tolerância para dentro de casa. Que Deus nos traga conserto nessa manhã, em nome de Jesus. Sexto princípio, repare comigo o verso 6, por favor. O princípio é, não pare até acabar. Não pare até acabar. Cheias as vasilhas, chamou um dos filhos e disse, trazei-me mais uma. E ele respondeu, já não há mais vasilhas, e o azeite parou. O que está acontecendo aqui? O azeite só parou de jorrar quando as vasilhas acabaram. Isso é tremendo. Deus sabia exatamente a quantidade de vasilhas, Deus sabia exatamente quantas ml cabiam naquela botija, e a última gota escorre quando acaba a última vasilha. A gente só para quando acaba. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Bem-aventurado é o servo que no retorno do seu Senhor, ele o encontre trabalhando. E disse Jesus, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tem muita gente que parou a instantes da vitória. Tem muita gente que desistiu a instantes da virada de jogo. O crente só para quando acaba. Lembra das 3 ressurreições que diz o texto sagrado, Jesus operou? Jesus ressuscitou em Marcos 5 a filha de Jairo. Jesus ressuscitou em Lucas capítulo 7 o filho da viúva da cidade de Naim. E Jesus ressuscitou em João 11 Lázaro. É verdade que quando ele entrega o seu espírito no Gólgota, o véu do templo se rasga de alto a baixo, as rochas se fendem ao meio e muitos corpos de santos foram vistos ressurretos em Jerusalém. Mas essas não são ressurreições nominais. As ressurreições nominais operadas por Jesus foram 3. Marcos 5, Lucas 7 e João 11. E cada uma é num momento específico. Marcos 5, a filha de Jairo estava onde? Em casa. Morta, inanimada, em casa. Lucas 7, o menino já não estava em casa, estava a caminho do cemitério, ainda não estava no cemitério. João 11, já estava no cemitério há 4 dias. Então Jesus faz milagre dentro de casa, Jesus faz milagre a caminho do cemitério, e Jesus faz milagre no cemitério. Você não tem o direito de parar. Você não tem o direito de desistir. Você não tem o direito de, enquanto tem azeite jorrando, tem que ter vasilha disponível para Deus encher. Não pare até acabar. É o 6º princípio. Mas em 7º e último lugar, vamos analisar o verso 7. E o 7º princípio é, viva o milagre da provisão. Antes de explicá-lo, vamos fazer um pequeno resumo pedagógico. O primeiro princípio está no verso 1. Faça investimentos espirituais. O segundo princípio está no verso 2. Faça o inventário da vida. O terceiro princípio está no verso 3. Faça conexões relacionais. O princípio número 4 está no verso 4. Faça restrições. O quinto princípio está no verso 5. Trabalhe em equipe. O sexto princípio está no verso 6. Não pare até acabar. E o 7º princípio está no verso 7. Viva o milagre da provisão. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e este a disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. 2 coisas eu quero dizer aqui nesse ponto para concluir.
Primeira delas, Deus não faz milagre em coisa, Deus faz milagre em gente. A nossa mente é tão materialista que esse milagre é conhecido pela igreja como o milagre da multiplicação do azeite. Mas a multiplicação do azeite nem de longe é o milagre desse texto. Se a nossa mente estivesse equalizada no lugar certo, nós conheceríamos esse texto como o milagre dos meninos que não viraram escravos. O milagre da família unida e restaurada. O milagre da mãe que agora pode dormir e dizer: ninguém tira os meus meninos de mim. Botija, azeite, é só o pretexto. O grande milagre do texto é que agora esses meninos, ao invés de serem escravos, vão continuar na casa da mãe. O grande milagre do texto é o restauro da dignidade. Você imagina que agora essa dona acorda e diz: ninguém tira os meus meninos de mim, não tem mais credor aqui para arrancar eles não, está pago. É isso. Pergunte para qualquer mãe do mundo, falando de mãe com todas as letras: a senhora quer uma cobertura duplex de frente para a praia, ou a senhora quer o seu filho liberto das drogas? Sabe o que a mãe vai dizer? Eu moro até numa palafita, liberta o meu garoto. Pergunte para qualquer mãe do mundo. A senhora quer uma tonelada de barras de ouro? Ou a senhora quer o seu menino que tem crise na identidade sexual, o seu menino que está afastado do Senhor, quebrantado? Ela vai dizer assim: eu vou viver com a fração de um salário mínimo se você me garantir que isso acontece. Qualquer ser humano com temor de Deus prefere gente do que coisa. Então o milagre aqui não é vasilha e azeite, o milagre aqui é que a família está restaurada e unida. Mas segundo, toda a Bíblia Sagrada aponta para Jesus. Toda a Escritura Sagrada aponta para Jesus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 7, está aí nas entrelinhas o Filho de Deus. Nos 5 livros, no Pentateuco, Jesus é aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente, a semente da mulher. Nos 12 livros históricos, ele é o herdeiro definitivo do trono. Nos 5 poéticos, ele já é o que se assenta no alto e sublime. Nos 17 livros proféticos, ele é tanta coisa. Ele é o sol da justiça, que traz cura em suas asas. Ele é o que converterá o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Nas 4 narrativas do Evangelho, ele é o cumprimento da profecia. Em Atos, ele é o que acende para derramar o Espírito. Nas 21 cartas, ele é o dono da igreja. Em Apocalipse, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Toda a Bíblia Sagrada tem um tema, e o tema é Jesus. Segundo Reis 4:7 aponta para Jesus. O profeta disse: vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Paga a tua dívida significa: eu estou redimindo o seu passado. Tu e os teus filhos vivam do resto significa: eu estou garantindo o seu futuro. É exatamente a obra redentora de Jesus. Não com azeite de botija, mas com sangue inocente de um corpo santo. Jesus estava redimindo o nosso passado, pagando a nossa dívida e garantindo o nosso futuro. O 7º princípio é: viva o milagre da provisão. A provisão não é um discurso, a provisão não é uma ideologia, a provisão não é um expediente religioso nem eclesiástico. A provisão é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, o nome é Jesus. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Será salvo porque ele é salvação. Entrará e sairá porque ele é libertação, não tem algemas. E encontrará pastagem porque Jesus é provisão. A provisão que nós precisamos é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, o nome é Jesus. Eu espero sinceramente que esses 7 princípios te ajudem a viverem como uma família provida no Senhor. Deus não tem prazer na sua miséria. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que coloca pão na mesa. Ele é o Deus que vira a história. Ele é o Deus que conduz. Encerro, pastor. Na minha pouquíssima experiência, existem algumas coisas que ferem muito o meu coração enquanto pastor.
Acompanhar um divórcio, por exemplo, é terrível para mim. Mas tem uma coisa que também fere muito o meu coração. É quando eu vejo um homem, uma senhora, que estão desempregados, querendo emprego, e não conseguem. Eles não estão pedindo favor, eles não estão pedindo esmola, eles não estão entregando os pontos, estão querendo só uma chance de provisão. E não encontram. E aí não importam os nossos argumentos, não importam as nossas teorias, não importam os nossos jargões evangélicos. A única coisa que eu posso fazer é me ajoelhar e clamar ao Deus provedor uma porta sobre essa vida. E eu tenho visto Deus abrir portas, porque Ele é o Deus provedor. A minha oração é que você seja reabastecido com esperança de que Deus tem uma porção farta de dignidade econômica para você, de fé, de provisão. Quando os nossos recursos se esgotam, Deus é uma fonte inesgotável de recursos. Nunca para de jorrar azeite quando Deus coloca a mão na botija. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde e que Ele derrame provisão santa sobre a sua vida, em nome de Jesus.